Só tenho você. Eu paguei tudo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Estamos ao vivo! Ai, que alegria! Só tenho você. Só falta meu perceber. Oi, gente! Vamos baixar. Oi, gente! Dia memorável hoje. E eu vou aceitar a convidada especial dessa live. Vou aceitar ela aqui. Como que faz? Deu certo? Deu certo, eu acho. Boa Oi! noite! Ah, que alegria estar aqui! Deixa eu ver se eu acerto pôr um filtro aqui. Ai, guria, que Que lindo! alegria! Bia, obrigada pelo convite, viu? Ai, eu sabia que esse dia ia ser lindo e eu precisava desse dia. E Todas quando tu nós falou que precisávamos. é verdade. Quando tu disse que tava escutando o louvor antes de começar, chegou a me dar uma tremedeira aqui, porque eu também tô, e pra ver a nossa sintonia tá muito boa. Então eu sabia que a gente precisava fazer essa Sim, live. nós precisamos ativar, já que nós queremos ativar outras mulheres, a gente precisa ativar primeiro nós, né? Nossa, E nada melhor que ouvir um louvor, não é? sim, Um louvor exatamente. para que a gente fique cheia, né, do amor de Deus, né? Ai, queria adorar ele primeiro, sempre. Isso, bem-vindas, todos que estão entrando aí. Muito obrigada, Bia, pelo convite mesmo, viu? Ai, ué, não agradece não, viu? Eu tô Não vendo, agradece. É vamos ver se eu uma honra. acerto pôr um filtro aqui. Tá, é uma honra, é uma honra. Nossa. É um Então, dia gente, memorável, é. dia memorável, memorável. É o terceiro dia do meu desafio e eu convidei a Michelle, que ela tem o mesmo propósito que o meu, que é ativar a feminilidade dessas mulheres que estão perdidas no mundo, a não sabem se encontrar mais, mas a gente, juntas, nós iremos conseguir transformar. Um pouquinho que seja, um pouquinho a cada dia, mas vai, É um vai. processo, né? A nossa transformação é um processo, né? E a gente já pede para as meninas pegar aí papel e caneta para anotar aquilo que vai fazer mais sentido para elas, E não é, Bia? isso mesmo. Canetinha, Uma aguinha. uma aguinha, um Aqui, papel e isso. vamos anotar o que fizer sentido exatamente. Que seja uma palavra, uma frase, algo vai tocar aí no teu coração. Certeza. É isso mesmo. E hoje nós vamos falar sobre os 6 passos para ativar a força e a beleza feminina. Que tema lindo, né, Bia? Nossa, é demais. Tema lindo. Porque eu acredito que nós sim somos fortes, nós sim precisamos ativar essa força. A gente não pode ficar de mimimi, não. Só que é tudo de forma mansa, bela. A gente não pode querer fazer as coisas na força do braço, não. A gente é a direção, a gente é o domínio. Então, a gente tem que deixar a guerra, a linha de frente para o homem. E isso se perdeu muito, né? Eu sou essa pessoa que fiquei muito perdida nesse sentido. Porque eu acreditava que realmente tudo que a gente podia fazer tudo igual eles. Só que nisso a gente
se perde. A gente perde o sentido de o que é a mulher, como que a mulher se porta, por que que a gente tem que amar ser mulher. Eu não sei se tu passou por essa fase, mas eu sempre trabalhei muito cedo, então precisei, né, me moldar com essa armadura, A né, brusca, vida, né? Isso. e o mundo se tornou essa coisa assim de que se a mulher não tá lá na ativa, na linha de frente também, ela tem que estar ali, senão ela não é vista. E pra mim isso tá muito Isso. errado. Consegui E a gente enxergar. está fora desse. Desculpa, Bia. Não, A pode. gente está fora desse lugar, né? Desse lugar de mulher, né? Do nosso lugar de mulher, né? A gente é como a gente está indo contra a natureza e aí a gente não gera frutos porque a gente não cresce, a gente não tá da nossa força, né? A gente, igual você falou, a gente fica da força do nosso braço e aí é muito esforço, não é leve, não flui. Fica pesado, né? Fica pesado, fica pesado. Então, por isso que é importante a gente saber qual que é os nossos papéis. E como que é Exato. lindo estar desse lugar, porque a mulher, ela gera, né? Ela gera vida, ela também gera ideias, ela é criativa. E muitas das vezes, às vezes meninas que estão assistindo aqui falam, mas eu não me vejo assim, né? Ou que vão assistir depois, não me vejo nesse lugar. Mas aí é que a gente, por isso que a gente está aqui, porque Exato. precisa voltar para a essência, para agir desse lugar de força que nós temos. Sim, a gente não é. A gente não pode ser vista como pessoas fracas ou como fracas, frágeis. A gente não é frágil, a gente não é fraca. A gente é forte, sim, a gente faz as coisas, sim, mas da nossa maneira, com a nossa suavidade, com a nossa mansidão. A gente não pode ser bruta. E é isso que a gente está aqui para fazer hoje, para resgatar essa força generosa que nós temos, essa força bela, o lado belo, né, de ser mulher. Isso. Ah, hoje não é fácil o mundo e tal. A gente sabe que não é. Mas a gente precisa resgatar. Senão fica perdido, a gente não faz o que Deus chamou a gente para fazer. Não cumpre o propósito, né? Não cumpre, exatamente. E o que Então, cada uma de nós carregamos é transformador, né, Bia? Transformador. A gente transforma primeiro a nós mesmas, né, através do autoconhecimento, dessa volta para a essência, de descobrir o nosso propósito, e depois a gente transforma tudo ao nosso redor. O que é quando uma mulher se descobre, né, ela muda o ambiente, né, ela tem esse poder, né? a sabedoria, né? A gente tem muito mais acesso porque a gente carrega o Espírito Santo, essa sensibilidade. Então a sabedoria, ela torna-se mais fácil de alcançar, vamos supor. Vamos botar assim nas palavras de hoje, né? Assim, nas palavras mais simples. Que a gente consegue ter esse entendimento mais fácil, a gente consegue a nossa consciência, a gente tem intuição, né? Então fica mais fácil, mais fácil. O fardo a gente precisa dividir. A gente precisa sim. Precisa dividir, verdade. Tem um livro que eu li recentemente, Bia, e o livro Poder do Agora, e conta a história de um mendigo que morava debaixo de uma ponte já há mais de 30 anos. E ele ficava ali sentado em cima de uma caixa. Um dia passa um estranho e ele pede um trocado para o estranho. O estranho fala, não, eu não tenho, mas o que tem debaixo dessa caixa? E aí o estranho vai embora e encoraja ele a abrir essa caixa, né? E o mendigo fala, não, não tem nada, faz tanto tempo que tá ali, né, empoeirada. E aí foi difícil até para ele abrir essa caixa, e quando ele abre tem ouro dentro da caixa. Então Bom, nós precisamos olhar para dentro, pra dentro. porque todas as respostas que nós precisamos está dentro de nós, né? Exatamente, exatamente. É dentro de nós mesmos. E o resgate, né,
desse feminino, porque ele não é, a gente não acha a feminilidade, né? A gente resgata, porque tá dentro da gente. Não é lá fora que a gente vai encontrar a feminilidade, não é nas outras pessoas, é dentro de nós mesmos. É na hora que a gente silencia, que a gente entende que a gente precisa sim pedir ajuda para conseguir, mas é que tá aqui dentro. A gente vai sentir no nosso coração. A gente vai sentir, a gente vai ter aquela clareza, né? Então vamos Isso. começar a falar de 6 passos? Vamos começar com 6 passos. Antes eu quero falar uma frase que eu anotei bem rapidinho, que é assim, ó, mulheres sábias, elas não nascem prontas. Elas dão as respostas certas em meio ao processo e às dores. Ai, Isso é libertador também, porque a gente não nasce pronta, a gente não nasce mãe pronta, a gente não vem com manual. oi, A gente Lúcia! não vem, a gente aprende. Olha lá. Tudo bem, Lúcia? Tô melhor, tô melhor. Hoje já tô melhor. Obrigada, viu? É verdade. Você falou aí a gente não nasce pronta, não. Nossas mães não nasceram prontas, nossas avós, e assim sucessivamente. Então, tudo é um processo, é no percurso. Tudo, se a gente for parar para pensar, tudo é no processo, tudo é no percurso. Nada é quando a gente está parado. Sempre a gente tem que estar em movimento. E é no movimento, né, que a gente vai encontrar, a gente vai destravar, a gente vai achar, a gente vai escutar uma palavra, uma frase que vai fazer todo sentido e vai mudar muita coisa. Às vezes é uma palavra, guria, é uma palavra que muda tudo. Exatamente. Então, aproveitem nós e, né, que estamos disponibilizando do que a gente aprendeu, do que a gente vive Dos nossos para você. processos, né? Nossos processos, exatamente. Ninguém é 100% curado de nada. A gente vai aos poucos eliminando as crenças, colocando drivers positivos novos no lugar. Então, sintam-se em paz. Nós todos temos nossas curas pendentes que precisamos colocar para fora, tornar consciente, identificar, dar o primeiro passo, né? Então, Exatamente. estamos E o aqui. primeiro passo, um passo muito importante, né, Bia? Um passo é a renovação da mente. Primeiro passo é a gente renovar a nossa mente, mudar a mentalidade, porque Exatamente. não é? É como uma reforma que nós vamos fazer. A gente não faz uma reforma sem a gente tirar o que não precisa mais de ser usado ali, Isso né? aí. Para pôr o novo, né? A gente põe o novo numa coisa nova. Então a gente precisa todos os dias renovar a nossa mente. E isso é o principal. Reconstruir. Demolir o que está ruim e reconstruir o novo no lugar. Então, tudo é reconstrução. Tudo é colocar coisas novas, mas a gente precisa tirar o que está atrapalhando, o que está ruim. A gente precisa eliminar aquilo. Se a gente não esvaziar a nossa mente, se a gente não limpar, se a gente não fizer a faxina, não tem como colocar coisas boas e coisas novas ali dentro. Então, assim, ó, a gente tem que eliminar, a gente tem que desconstruir. Então, anotem isso, gente. Desconstruir, exatamente. Desconstruir para construir. Exatamente. Então, as coisas novas, tudo. Se a gente for falar de construção, tudo é desconstruir para construir. Se for num terreno vazio, tem que desconstruir ali a terra para fazer o alicerce. Então, tudo a gente vai mexer primeiro, para depois construir algo novo. Então, desconstrua suas crenças limitantes. Desconstrua. E tudo parte do cérebro. Tudo parte do cérebro. Na nossa mente. Eu preciso de lentes novas para uma nova estação, né? Exatamente. Então, preciso de lentes novas para uma nova estação.
O passo 2, Bia, é identidade. Esse aí, então, É, um completa o quem outro. eu sou, né? Oi? Um completa o outro, né? A identidade vai completar lá a tua desconstrução, porque se tu não sabe quem tu é, da onde tu veio, para onde tu vai, né? Exatamente. De Quem onde eu eu sou? vim para onde eu vou, é exatamente. Quem eu sou, né? E nós não somos a nossa profissão. A gente também não é as histórias ruins que a gente viveu. Não. E- Essa, essa parte da profissão. Porque desde pequeno, né, a gente escuta assim, quem tu vai ser quando crescer? O que tu É vai uma ser quando crescer? cobrança até, né, pra gente, né? Qual religião? O que que você vai ser, né? Como se você não fizesse, né, não fosse uma profissão, você não é ninguém, né? Então, Eu sempre me indignei com isso. Porque eu sempre pensei assim, como que eu vou dizer que eu não sou médica, que eu não sou advogada, que eu não sou? Mas eu não sou profissão. Eu estou a profissão. No meu exatamente. caso, no meu caso que eu troquei a CLT pelo marketing, quanta, quantos advogados, quantos psicólogos, quantos médicos trocam a profissão deles para ir para o digital? Então imagina como que eu vou me tornar minha profissão. As coisas têm um valor tão grande para as pessoas, né? As pessoas deixaram de dar valor para as pessoas para dar para as coisas, para a profissão, mas isso é tudo crença mesmo instalada lá na infância mesmo, é uma cobrança, como tu falou, né? É assim, é importante, né? É muito importante, mas a gente, se a gente coloca quem a gente é na profissão, no que as pessoas falam da gente, ou no elogio, ou na crítica, a gente fica muito limitado, né? Nossa. A gente fica limitado na vida, né? E parece Então, que a frustração já fica muito grande se tu não é uma profissão, se tu não está em uma profissão dessas renomadas, né? isso, Foi o que aconteceu comigo, gente. Eis aqui uma prova viva. um exemplo, né? E assim como quando a gente compra um produto, quem vai saber tudo sobre o produto é o fabricante. Nós, quando compramos o celular, né, as donas de casa, quando compram, né, a gente, quando compra um ferro de passar, quem é que sabe tudo sobre a funcionalidade do produto? É quem o fez, o fabricante, né? Vem até com manual de instrução. E Exato. assim somos nós também. Quem é que sabe tudo sobre nós? Só É Deus. o criador, é o fabricante. E aí Ele a gente é quem ele diz que nós somos, né? Não não, o que a gente aprende. porque como foi distorcendo todas as coisas, cada um começou a ouvir até palavras distorcidas e entendendo eu falo A e tu entende B, né? É aquilo que foi acontecendo, eu acho, no meio do percurso. E aí as pessoas começaram a moldar as outras como coisas, como profissão, como essas coisas que não têm sentido, né? Ao meu ver, não faz mais sentido eu me moldar a uma profissão. Não importa. E eu acho que isso aconteceu perante a dinheiro, né? Porque aí essas profissões, parece que só essas profissões dão orgulho, porque elas dão um retorno financeiro alto. Só que as pessoas não entendem que o importante é o coração da gente estar em paz. Maioria das pessoas que estão em profissões renomadas, elas não têm o coração saudável, elas não têm o coração lavado, elas não têm o coração limpo. Ansiedade, quanta gente tem ansiedade? Porque
tarefado demais e sempre e não identificou quem é de verdade. Não sabe quem é. Então isso é identidade, né? Saber quem é, de onde veio e para onde vai. Exatamente. É a verdadeira. Lá, tem gente, as meninas estão escrevendo aí, ó. É, ó, falou tudo, frustração. Exatamente Gera explicar. frustração, né? Eu não sei quem eu sou. Como que eu sou uma profissão? Eu estou essa profissão. Vamos trocar, gente. Não vamos mais nos frustrar com o que as pessoas falam. Troca. Quando alguém te fala assim, tu é algo, fala assim, não, eu não sou a minha profissão. Eu estou nessa profissão. E sempre buscando melhorar. Sempre buscando melhorar. A Lucimar falou assim, ó, eu me culpava por nunca ter feito uma faculdade e seguido uma profissão. Pois é, a tal da faculdade. Que a maioria das pessoas fazem só para dar orgulho, né, para os pais, ou para cumprir o que os pais não fizeram que eles querem, né, que eles queriam ter feito e não fizeram. É Não é? verdade, tem essa parte também, exatamente. O que tu E é achas? tão bom, é, é tão bom a gente se livrar dessas ideias prontas que vêm, né? Assim, a gente adota essas ideias, né? E às vezes até dos nossos pais mesmo, né? Mas eles não têm as informações que nós temos hoje, né? A Isso não nossa é desonra nossos pais, jamais isso, né? A gente honra eles da mesma forma. O nossa, meu filho, a gente não impôs para ele que ele precisava fazer uma faculdade, né? Ele vai ser um empreendedor, um empresário na área que é o propósito dele, mas porque eu fico imaginando se eu tivesse com todas aquelas travas de antigamente, talvez eu teria imposto, né? Ou, né? Tem que fazer uma faculdade, né? Não, não, mas não é assim, né? A gente sabe a importância de a gente saber a identidade de quem a gente é realmente. Porque a gente isso está tem. aqui com um propósito maior, né? Nossa, Nessa terra. e não é a profissão que vai. A profissão, óbvio, né? Quem tem profissão, ama o que faz e, e, e é uma coisa saudável. Nossa, é todo o mérito daquela pessoa e coisa maravilhosa ela ter se achado na profissão dela. É óbvio, mas isso não pode ser um peso. Não pode estar indo lá sem vontade. Não pode acordar já achando que vai enfrentar uma batalha, né? Tem que ser uma coisa leve, saudável. O trabalho não pode ser visto como essa profissão, esse trabalho não pode ser visto como um peso. Porque senão tá errado, tá no lugar errado. Alguma coisa tu tem que trocar. Então, isso sobre a identidade nossa, dá vontade de ficar só falando sobre isso, Não, né? a identidade, Bia, você precisa fazer uma live com, né, só falando de identidade, porque é muita coisa, né? Nossa, É muita coisa. é muita coisa mesmo. Muita coisa. Ó, hoje eu falo isso para as minhas filhas. Busquem aquilo que vocês gostem de fazer por prazer, não por dinheiro. Dinheiro é consequência. Dinheiro é energia de troca. Sempre fala isso. Energia de troca. Se não tá na minha mão, tá na mão da outra pessoa. Então, tudo é troca, energia de troca. Dinheiro é energia de troca. Uau, exatamente. Aí o passo 3, o terceiro passo é cuidar das três esferas, que é corpo, mente e espírito. Também é uma live só para falar disso, porque é muita coisa, né? Então a gente está dando uma pincelada aqui nos passos que vai ajudar a gente a acessar esse poder feminino, esse nosso lugar de mulher mesmo, né? Para que a gente seja melhor esposa, melhor mãe, melhor empreendedora, né? Na profissão que você escolher também, desde que você não se ache que você é aquilo, né? Enfim, Exatamente. A gente precisa entender que essa parte é muito forte. é Que as verdade. três esferas têm que estar alinhadas, gente. Porque senão isso rouba muito a tua energia.
para o que tu tem que fazer, para o teu propósito. Então, tu, tu tem que alinhar essas três esferas. E o espírito, ele vai ele vai alinhar, ele vai dar direção para tua alma, né? Que é a tua mente. E a tua mente tem que estar limpa, leve e em ordem para governar o teu corpo. Porque tu não pode ficar só com aquele pensamento do corpo. O corpo, sim, ele também ora. O corpo ora, sim. Mas é a vontade da tua alma. É a vontade da tua alma. Então, sempre lembra que a tua alma governa o teu corpo. Porque ela já viu coisas que os Exatamente. teus olhos não viram, né? Então, lembra sempre disso, alinhar as três esferas. E como tu disse, Mi, a gente aqui tá dando uma pincelada, porque esses são os 6 principais pontos pra gente resgatar essa força, essa beleza, né, feminina. Esses são os 6 Isso. principais pontos. Então a gente tá dando assim uma pincelada, mas a gente vai continuar, gurias, a gente vai continuar falando sobre essas coisas. Então vamos fazer uma live sobre cada tópico. O que vocês acham? É muito importante. É muito importante, que é bastante coisa para se aprofundar, né, Bia? Sim, Então a exatamente. gente precisa, assim como a gente alimenta o nosso corpo, a gente precisa estar alimentando essas áreas também, né? O corpo é a nossa, igual você já explicou, a nossa casa física, né? A nossa casa física, nós precisamos cuidar dele, fazer exercício físico, uma caminhadinha, né? Alimentação, o sono. Da mente, a gente cuida fazendo a renovação da mente, guardando o nosso coração. Olha lá, Exato. a exclusiva moda delivery. Ah, que linda! Depois a gente pode disponibilizar esses 6 passos para as meninas que quiserem. Manda mensaginha lá pra gente, né? Verdade, verdade. Ela amou, ela falou assim: isso mesmo, uma live de cada assunto será ótimo. Amada, A Bia tá com um desafio que ela vai fazer isso, né, Bia? Desafio de 21 dias. de um dia Depois vai lá, acompanha a Bia, que ela vai estar fazendo, dando esse passo a passo aí na íntegra, né, Bia, para as meninas. também. Bora, Vamos vem, nos tem mais. fortalecer, meninas, vamos fortalecer juntas, não é, Bia? Juntas a gente é mais forte e vai mais longe. Exatamente. O espiritual, igual tu já falou um pouquinho, ó, já tô pegando o seu palavreado aí. O espiritual, o jogo da vida, ele é espiritual, a gente precisa entender isso, né? E todo resultado no físico, seja no corpo, ele primeiro acontece no mental, seja no corpo ou no resultado da vida da gente, ele primeiro acontece no mental e no espiritual. Sim, exatamente isso. Exatamente. É bastante As coisa. três esferas precisam estar alinhadíssimas para a gente conseguir dominar, né, as coisas ruins que acontecem e não deixar abalar, né, por essas coisas do dia a dia. Então a gente precisa estar com as três esferas alinhadas. Exatamente. Ah, tem o passo 4, ó. O passo 4 é muita coisa mesmo, ó. É, Mas vamos lá, passo 4. Descubra seus valores e seus princípios. não, É importante a gente ter os nossos valores, os nossos princípios bem definidos. As exatamente. meninas estão comentando aqui embaixo. Ó, também colocar como está sendo os desafios e se estão conseguindo concluir. Lucy, eu vou abrir o grupo, tá? Vou trocar aqui o assunto um pouquinho rapidinho, só para te explicar. Eu vou abrir o grupo amanhã de manhã, porque pela enquete lá que eu fiz, as meninas preferem que seja pela manhã. Então eu vou abrir
grupo, vocês aproveitem para mandar as dúvidas, as sugestões, as perguntas que vocês têm e para a gente bater um papo lá, tá? Amanhã de manhã, cedinho eu vou abrir. Assim que eu colocar lá o novo desafio às 7 horas, eu já abro o grupo, tá? Pra gente conversar. Daí vocês mandem lá todas as perguntas, as sugestões, as dúvidas, tudinho que vocês tiverem, tá? Vamos voltar aqui. Passo 4. Passo 4. É isso aí, vamos juntas. Descobrir os valores e os princípios, né? Para a gente se guiar e se basear pelo nosso, o que é mais importante, o que é mais valoroso para nós, né? E é muito importante saber que os valores, eles são pessoais, assim, né? Aquilo que é valoroso para mim durante a vida. E o princípio ele é universal. A gente não pode quebrar o princípio, né? Então é um assunto que é muito interessante. A gente está praticando o autoconhecimento para que a gente aprenda essas coisas e realmente se torne mais confiante. Passo 5, o amor próprio. Exatamente. Deixa eu só falar uma coisinha lá sobre Fala, meu amor. princípios e valores, tá? Pessoal, guardem o coração de vocês. Não emocionem, tá? Com coisa ruim nem com coisa boa. Guardem o coração. E lá em Provérbios 31:12 diz assim, ó. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. A mulher exemplar de Provérbios 31 pode parecer longe de alcançar ela, mas se a gente estudar ela todos os dias, cada dia a gente vai ter um insight novo sobre essa mulher e a gente vai adaptar a nossa maneira. Então, confiança é uma coisa que não pode ser quebrada. Então, guardem o coração de vocês. Perdoem as pessoas. Não precisem perdoar as pessoas, porque vocês já são plenos e vocês não precisam perdoar. Todo mundo já está perdoado. Então, não deixa ninguém entrar aí no teu coração para fazer maldade. Não deixa. É o meu recadinho sobre princípios e valores. Uau, que lindo, Bia. Guardar o coração é essencial. O passo 5. O quinto passo é o amor próprio. Amar o próximo como a ti mesmo. Nossa. Duas tarefas aí, né? Duas tarefas. O amor próprio, nós sempre achamos que é sempre sobre nós mesmas, né? Não. E a gente tem um mandamento que é amar o próximo como a ti mesmo. Primeiro a Deus acima de todas as coisas. Sim. Amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Então são 3 fases. A gente se preenche do amor de Deus. Isso. E a gente, né, com esse amor a gente transborda pro próximo. Falou. E não tem erro, não tem erro se a gente seguir né, essa linha. Exatamente. Porque a gente não consegue dar nada do que aquilo que a gente não tem. Exatamente. Infelizmente, deixei tantas pessoas me machucar e tirar meu amor próprio. Lava o teu coração. Lava o teu coração. Escreve teu nome aí pra gente te chamar pelo nome, por favor. Escreve teu nome. Menina, lava teu coração. Não deixe as pessoas ficarem aí. Se já aconteceu, foi lá no passado. Então, lembra de lavar o teu coração. Tira essas pessoas daí. Até quando tu vai ficar carregando essas pessoas? Porque elas vão viver a vida delas, elas vão prosperar. Michele. A minha Tua xará. xará. A minha xará, Mi. Mi. Oi, Então, Mi. bem-vinda, Mi. E, Silvânia. Silvânia, bem-vinda também. Silvânia. Fala o nominho de vocês aí pra gente. Isso, falem aí. A Silvânia também.
Então, gente, se enxergar, mulheres, como o verdadeiro valor. Vocês são mais preciosas que rubis. Vocês escrevam essa frase: eu sou mais valiosa que rubi. Se enxerguem, se valorizem. Guardem o coração de vocês. Eu acredito que em todos esses passos precisamos guardar o nosso coração. Nós somos tão, Guardar o coração é essencial. nós somos sensíveis no lado de dentro e por fora a gente quer criar uma armadura para não mostrar para as pessoas que a gente é uma chorona, que a gente é sensível sim, que a gente se magoa. Mas a gente não pode guardar essa mágoa, porque a gente precisa transbordar coisas boas. A gente precisa transbordar o bem. E a gente gera vida, como tu falou, né, Mi? A gente gera vida. E não é a vida só ali de um ser. A gente gera vida em outras pessoas. A gente traz alegria, a gente traz sabedoria. Isso é tão importante, a gente amar o nosso papel de mulher. Entender realmente qual é o nosso papel aqui na Terra. Não é por acaso. Exato. Não é por acaso. Não é. A gente está aqui para fazer a diferença Exatamente. no nosso lar, na nossa família e no mundo. Exatamente. A gente precisa deixar a nossa luz brilhar, né? A gente tem uma luz que é só nossa, só de nós mulheres. Isso, exatamente isso. Falou tudo, falou tudo. Essa luz, a gente não pode deixar os outros quererem apagar ela. E para resgatar ela, tem que silenciar e olhar para dentro de si. Eu sou mais valiosa que um rubi. Exatamente. Silvânia, tu é mais valiosa que um rubi. Pega essa Exatamente. frase pra ti. Se valoriza, mulher. Se valoriza. Amiga, passo 6, o sexto passo. Meninas, escrevam aí. Definir os seus papéis. O quanto que é importante a gente, como mulher, a gente... Parece óbvio, né? A gente falar dos papéis da mulher, mas é importante a gente ter essa consciência. Porque a gente toma, de fato, o nosso lugar. Nós temos autoridade desse lugar, né? É muito importante saber disso. A gente precisa sempre se perguntar como que eu posso cumprir positivamente e significativamente cada um desse papel na minha vida. Como mãe, como esposa, como filha, como dona de casa, né? Onde eu formo o meu lar. Isso traz autoridade pra gente. Como empreendedora, como mentora. Então Exato. é tão importante, né, Bia? Nossa, que lindo. É exatamente isso. Como filha, isso me deu um tique aqui, né? Que a gente não se enxerga como filha. É tanta correria que tu acha assim, meu Deus do céu, isso não faz sentido, que bobeira, que bobice. Hoje em dia, o mundo virou tanto que tudo que a gente acha de tudo que é a verdade, que é a parte do detalhe, a mulher é tão detalhista. Então, essa parte é muito importante, se enxerga como filha, tu é filha. Todos somos filhos, né? Mas nós mulheres vamos nos enxergar como filhas amadas. Nós somos filhas amadas, sim. Ah, mas eu nunca escutei isso dos meus pais, né? Ali do meu pai e da minha mãe, que me criaram. Perdoa eles, honre eles. Eles fizeram o máximo que eles puderam na condição que eles têm. A gente tá em outra geração. Então a gente tem outra consciência, outra visão daqueles atos. E a gente não vai passar isso para frente. O que a gente só vai passar para frente é o que a gente aprendeu de bom. O que a gente realmente tem na consciência que é bom. Então essa coisa dos papéis de enxergar realmente para te exercer com maestria esse papel. E lembra assim, ó, eu não tenho que fazer o dia inteiro tudo para me achar que eu sou merecedora, que eu tô fazendo certo. Não, gente, o pouquinho que tu faz já valoriza aquilo.
Porque tu não pode ficar parada. Não para. Diminui, mas continua sempre fazendo. Porque tu vai começar de pouquinho em pouquinho, identificar que aquilo ali é muito valioso. Aquele pouquinho que tu fez hoje é muito valioso. Porque é pouquinho em qual percepção? Em qual ponto de vista que é pouquinho? Né? A gente fica se desmerecendo. Eu acho que isso também foi gerado pelo mundo, né? A gente desmerecer. Por que eu não mereço? Se a graça é favor imerecido. Eu não preciso plantar todo dia para colher. É óbvio que é necessário, sim, plantar para colher. Mas se tu não fizer, tu vai ter acesso à graça igual, porque ela é um favor imerecido. Então, gente, não se desmereça. Tudo que tu fizer é ótimo, é muito bom, é valioso, é perfeito. Não se enxergue como aquilo assim, se eu não fizer tudo toda hora, eu não sou merecedor, eu não faço as coisas certas. No teu coração tu vai sentir que tu está fazendo certo. É o alto valor, né, Bia? É sobre, Exatamente. né, a gente se valorizar, a crença de merecimento também, de que a gente merece, né, mais, né? Sobre saber receber um elogio, Nossa. né? Às vezes a gente se arruma, recebe um elogio, mano, imagina, né? Faz um bolo gostoso, né? E aí, nossa, que bolo! Ah, foi tão facinho. Peraí, mas está elogiando você, né? Então, Nossa. obrigada, né? Então, saber se isso é autoestima, isso faz parte do amor próprio. Então, Nossa. são pequenas coisinhas, né, que a gente vai percebendo mesmo que de comportamento que a gente vai estar tendo e a gente vai ajustando esses comportamentos que vai fazendo toda a diferença na nossa vida. Com certeza. Com certeza. E também é Então, muito importante, Bia, a gente ter um motivo forte, né, para a gente não desistir, né? A ai, gente ter um legado, né, para que a gente queira deixar para os nossos filhos, isso, né, para nossa família, isso não deixa a gente desistir. exatamente. Eu acho que a prioridade tem que ser a nossa família, né? A prioridade tem que ser eles, pra gente não se desviar do nosso propósito, né? Do que realmente é certo. Eu ouvi esses dias que não tem como amar a Deus e amar as coisas do mundo. E é verdade, porque tá tudo tão distorcido, tá ficando assim, tudo que é errado tá ficando tão certo, que parece que o certo tá errado, né? Eu vejo muito isso assim na alimentação dos filhos também, sabe? A pessoa quer fazer uma alimentação saudável, mas todos à volta não fazem, porque a alimentação saudável é um processo complicado, é um processo desafiador, porque é muito mais fácil tu ir ali abrir uma bolacha, um wafer, né, dar um Nescau, do que tu descascar uma fruta, do que tu ensinar a comer verdura, legume, né? Então, nisso também a gente fica se culpando. Por que que eu tô fazendo? Será que eu tô fazendo certo? Fica com a dúvida, com a dúvida. E isso tudo é as coisas do mundo, né? A gente tem que achar que tá certo porque o mundo tá assim agora. Mas e o que tu veio fazer aqui? Tu tá fazendo? Tá cumprindo o teu papel aqui? Ou tu acha que tu é só um corpo, né, pra andar com a alma pra lá e pra cá? Não, não faz sentido. Tenham essa visão. Tenham essa visão. É muito mais, né? É muito maior, né? O nosso propósito, né, Bia? Nossa, com certeza. Com toda certeza. A gente sempre fica É isso mesmo. procurando em coisas vazias e a se preencher e a gente nunca consegue, né? Não tem como se preencher de coisas que não fazem sentido. Ah, eu adorei, viu?
Tô aqui muito feliz, tô aqui. Eu fiquei tão nervosa, guria, mas eu tava tão. Era ansiedade, eu acho, de fazer esse Ansiedade. encontro. É verdade. Ai, mas Mas foi muito bom, Bia, ter participado aqui, né, com você. Foi mesmo memorável esse dia 18 demais. de maio, né? Se fosse Ai, amanhã, ia ser dia 19 às 19 horas. 19 exatamente, verdade. de maio às Às 19 horas, 19 é. horas, verdade. Não, mas era pra ser antes, porque as pessoas que estavam aqui e que estão aqui, elas precisavam Isso. disso, elas precisavam. Por isso que elas estão aqui. Então, muito obrigada, tá, gente, por vocês estarem aqui. E pensem que é porque vocês precisam escutar o que a gente disse. Não é por acaso. Não é por acaso. Não é por acaso que Não é vocês por estão aqui. acaso. Não é por acaso que a gente Exatamente. marcou esse encontro hoje. Não é por Não, nada é por acaso, nada é por acaso. nada por acaso. Nada é por Ah, acaso. ótimo, gente. Vocês passaram muita sabedoria para nós. Ai, linda. Ah, que linda. Então, é tudo para ele, né? Por ele. Se fosse só por nós, né, minha? A gente não tava aqui, não, tenho certeza. Não, não mesmo. Foi ótimo e gratificante, Silvânia. Para nós, uma honra ter vocês aqui escutando o que a gente tem que fazer. Nós somos Cada uma, cada uma delas são muito importantes para nós, né, Bia? Cada todos uma delas que estiveram aqui. muito importante para nós. Vocês são, sim, filhas amadas. Vocês são amadas, sim. Então, tomem posse disso. Tomem posse disso. Se valorizem, guardem o coração de vocês, tomem posse, que vocês sim são filhas amadas. E a gente não tá falando aqui de religião, gente. Não, A gente tá falando do que tá na palavra e o que a gente veio fazer aqui. Não tem nada a ver com religião. Não pense que agora estão falando disso, de... Não. A gente tá falando de Cristo, do nosso propósito, o que a gente veio cumprir aqui, tá? é muito maior que religião, isso, gente, né? Muito maior. Muito maior. Exatamente. Ai, Mi, muito obrigada por Obrigada, participar. Bia. Muito Obrigada obrigada. eu que agradeço pelo convite e que a gente continue ativando as mulheres para os propósitos delas, né? Significa que nós somos perfeitas? Nós não somos perfeitas, mas existe a cura e o processo, né? Existem lugares onde nós já fomos curadas, existem lugares onde nós estamos no processo também, né? Então Exato. sejam fortes e corajosas e Deus abençoe cada uma, né? A família de todas. Exatamente. Exatamente. Amém. Deus abençoe muito a família de vocês todos os dias. Façam o que precisa ser feito. Façam o que precisa ser feito. Sejam fortes e corajosos. Isso mesmo. Fortes É e isso corajosos. mesmo. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Uma benção mesmo essa live aqui. E eu quero fazer mais lives contigo, viu, Mia? Quero mesmo. Vamos fazer mais Eu lives contigo. também. Vamos Certeza marcar mais lives. que a gente vai agregar muito assim na vida das pessoas, na vida de mais mulheres. Vamos ativar muito mais ainda. Nos ativar para ativar elas. Isso, Né? exatamente, que primeiro é em nós, né? Tudo que a gente está falando aqui primeiro passa por nós. Né? A gente Exatamente. fala primeiro para nós, né? Tudo que a gente fala, né? E é isso que é o mais importante, porque isso mostra que a gente é de verdade, Bia, né? Do que às vezes você ter um conhecimento, querer passar algo mas você só quer passar e não passou por você antes, né? Tu não foi transformada antes, né? Até o final da live eu falo tu só. Esse sotaque é lindo, esse sotaque. Ai, eu fico falando tudo, daqui a pouco tudo. Ai, Então, mas nesse sentido, né? Que a gente precisa ser de verdade, né? Tudo que a gente faz precisa ter verdade. sim, exatamente. Precisa muito.
Não pode ser só palavras vazias, né? Tem que fazer sentido, tem que ter um propósito. Por que que a gente está aqui? A gente precisa ativar outras mulheres porque nós nos ativamos. Nós Nós estamos nos sabemos ativando, quem somos, né? nós sabemos quem Nós temos essa resposta de quem nós somos, né? Outro dia eu estava assistindo um programa no YouTube de inteligência, até um canal bem inteligente, e eu ouvi o moço falando assim na entrevista, nossa, eu esqueci o nome do país que ele falou, eu procuro muito saber quem eu sou, né? Então eu vou nesse país, um dia eu vou lá ainda e vou descobrir, mas eu não sei o que ele vai fazer nesse país para descobrir quem ele é. Tá na palavra que ele é, né? na palavra e dentro dele mesmo. Ele ainda Dentro não, dele mesmo. acredito que ele ainda não tenha escutado essa frase. Ele ainda não tenha descoberto, mas ele vai descobrir, certeza. Vai sim. Bia, Então, muito obrigada, viu, eu meu que amor? agradeço. Então, vamos encerrar. Beijo, beijo para vocês todas. Muito obrigada. Obrigada a todas as meninas. Quem vai assistir depois também, né? Que pegue papelzinho e caneta, escrevam, mande mensagem para nós, né? Também para mais dúvida, ou se quiser os 6 passos que a gente deu aqui, é tão rápido, né, Bia? Que a gente fala e precisa de meditar, né, em tudo, né? Nossa, Pede pra gente que a gente envia para elas. Você põe no seu grupo também e eu coloco lá no meu também. isso, vamos fazer isso sim. Vamos fazer isso sim. Obrigada, gente. Um beijão para vocês e até a próxima. Beijo, 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 beijo. Tchau. Beijo, beijo, tchau, boa noite. Boa noite.